Boa noite, seja muito bem-vindo. Concurso aberto a arquitetos de todo o mundo para a reconstrução do pináculo da Catedral de Notre-Dame. Anúncio feito pelo primeiro-ministro francês. Édouard Philippe falou também sobre os planos de reconstrução depois do violento incêndio. As doações continuam a aumentar. Crise dos combustíveis em Portugal. Greve dos motoristas de materiais perigosos está a paralisar os transportes. Os migrantes voltam em força aos Balcãs. A Hungria ajuda a Sérvia nos controlos fronteiriços para impedir a entrada de ilegais. Quebrar o preconceito através da cultura. A antevisão do festival Balkan Traffic, que deseja pôr fim ao preconceito através da cultura, para ver mais à frente neste jornal. Depois do incêndio de segunda-feira na Catedral de Notre-Dame, começam as iniciativas para a reconstrução. O primeiro-ministro francês anunciou um concurso aberto a arquitetos de todo o mundo. Em conferência de imprensa, Édouard Philippe elogiou também o trabalho dos bombeiros. O governo francês quer a catedral mais famosa do país reconstruída em 5 anos. Uma tarefa quase faraónica. É preciso pôr mãos à obra. O momento do colapso do pináculo continua na mente de todos. Por isso, o primeiro-ministro francês quer a ajuda de arquitetos de todo o mundo para resolver o problema. E lançou o debate. Antes do século XIX, a Catedral de Notre-Dame não tinha pináculo. Foi Eugène Viollet-le-Duc, arquiteto, quem se decidiu pelo pináculo que conhecemos e que vimos colapsar na segunda-feira à noite. Este concurso internacional vai permitir responder a esta questão. Se é realmente preciso reconstruir o pináculo, se é preciso reconstruir o pináculo que tinha sido pensado por Viollet-le-Duc, ou se é preciso dotar a catedral de um novo pináculo adaptado às novas técnicas e ao contexto da época em que vivemos. Édouard Philippe referiu também um projeto de lei para regular a gestão dos fundos angriados, cerca de 1.000 milhões de euros até ao momento. Fala-se num perdão fiscal sobre doações de até 75%. Para valores superiores, a redução é de 66%. O governo francês diz que cada cheque passado é para a reconstrução da catedral e para mais nada. Emmanuel Macron deu 5 anos para a reconstrução de Notre-Dame. Contudo, para alguns peritos, o tempo dado pelo presidente francês pode não ser suficiente para finalizar as obras na catedral. Depois do fogo, a reconstrução. A promessa feita pelo presidente francês no mesmo dia do incêndio da Catedral de Notre-Dame foi bem acolhida pela sociedade. No entanto, os 5 anos com que Emmanuel Macron se comprometeu para finalizar a obra estão a ser postos em causa por alguns peritos. É realista para certas partes do edifício, em particular o telhado. A estrutura do telhado é feita de madeira, de vigas de madeira. Isso pode ser reconstruído provavelmente até em menos de 5 anos. Acho que, antes de mais, ainda tem de se certificar que está tudo estável, de que é seguro entrar lá e andar pelo espaço. No final da Segunda Guerra Mundial, quando a Catedral de Santo Estevão ficou aparentemente ainda mais destruída, os trabalhos de reconstrução duraram 7 anos. Demorou 4 anos até o telhado estar reconstruído e fechado e décadas depois continuamos a reparar pequenos danos. Para já, as autoridades francesas procedem à avaliação dos estragos na catedral. A promessa de reconstrução da Catedral de Notre-Dame trouxe algum conforto a Paris e também ao mundo. A repórter da Euronews, Annalise Borges, foi falar com pessoas que viram o incêndio de perto. Deux tours de Notre-Dame de Paris. Oui, les deux tours qui parlent, c'est les deux tours. D'ailleurs, de sauver l'édifice. Les deux tours qu'on voit là-bas. Et nous savons Da sua sala de estar, Roberto viu o impensável acontecer. Eu vi chamas começarem a subir em Notre-Dame. Foi muito impressionante. Cobriram a catedral. Foi bastante impressionante. E então saí para ver, como toda a gente, o que se estava a passar e a dimensão dos estragos.
E enquanto Roberto e o mundo inteiro assistiam em direto e em choque à forma como as chamas engoliam um dos monumentos mais importantes de França, os bombeiros corriam contra o tempo para tentarem salvar o máximo possível. Quase 500 homens lutaram até de madrugada para extinguirem completamente o fogo. É um desperdício ver esta igreja destruída desta forma, já que deveria ser renovada para ser ainda mais bonita. E nada será o mesmo a partir de agora. Guillaume também vive nas proximidades da catedral e viu como o fogo ameaçou destruir Notre-Dame na noite de segunda-feira. Para ele, o mais difícil foi não poder fazer nada, ficar parado enquanto a igreja ardia numa noite que parecia não ter fim. Um momento que lhe trouxe à memória imagens de outra tragédia. Isto fez-me lembrar algo que aconteceu quando eu tinha 10 anos. Algo que afetou não só a França, mas o resto do mundo. Os ataques ao World Trade Center. Ver este monumento em chamas e, particularmente, o pináculo no topo colapsar fez-me sentir da mesma forma que me senti quando as torres desmoronaram. Ao longo do dia de terça-feira, nos arredores dos apartamentos de Roberto e Guillaume, foram-se juntando centenas de pessoas para verem por si mesmas a dimensão da ferida que se abrira no coração de Paris, mas também para celebrarem o facto extraordinário de a Catedral de Notre-Dame ainda estar lá, no sítio de sempre. Atravessou muitos séculos, sofreu uma série de ataques e continua de pé hoje. Penso que devemos ver nisso um sinal nesta Semana Santa. A promessa do governo francês de reconstruir Notre-Dame trouxe algum conforto aos habitantes de Paris que querem agora resposta à pergunta mais óbvia: como foi possível acontecer algo assim? A resposta não se sabe se virá, mas as imagens de um dos principais símbolos de França a ser devorado pelas chamas ficarão provavelmente gravadas na memória da cidade e do mundo. Uma greve dos motoristas de matérias perigosas está a afetar Portugal. Na terça-feira, o governo português declarou uma crise energética e ordenou o reabastecimento dos aeroportos de Lisboa e de Faro, que já estavam a ter dificuldades. Hoje, os combustíveis esgotaram em milhares de postos de abastecimento. Cerca de 40% dos postos de abastecimento em Portugal estavam inativos ou em pré-ruptura quarta-feira à tarde, na sequência da greve dos motoristas de matérias perigosas. O protesto começou segunda-feira e 24 horas depois o governo português declarou uma crise energética. Os condutores procuram as bombas que ainda têm combustíveis e fartam-se de esperar. Já hoje estive cá de manhã e para abastecer uma viatura da Cruz Vermelha tive cerca de 40, 45 minutos. Já não há gasóleo quase em lado nenhum, agora já não tenho nada mesmo. A partir daqui é ver se dá, se não der, fica aqui o vidro para distribuir. E é lógico que atrasa o nosso trabalho e essas pessoas que dependem de nós, quer no socorro, na dita emergência, quer no transporte de deficientes, quer motores, quer de outras áreas, afeta sempre um bocado, como é lógico. Eu vou fazer uma viagem no sábado e tenho que me precaver porque estou a ver que isto está a ficar um bocado dramático em várias bombas. Uma questão de precaução, que eu nem vou andar de carro hoje nem amanhã. Para onde é que vai, se é que lhe posso perguntar? Viseu. Vai visitar a família? Vou visitar a minha mãe, E isto está-nos a causar um transtorno, porque estou aqui para aí há 15, 20 minutos e é um caos autêntico. Os motoristas pedem a criação de uma categoria especial para quem conduz caminhões que transportam matérias perigosas e melhores salários. Já não há muitos postos de abastecimento onde os portugueses possam encher os tanques dos carros e os serviços mínimos decretados pelo governo vão aplicar-se para já apenas às áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Por isso, os próximos dias adivinham-se difíceis para os portugueses, quer seja para trabalhar, quer para ir passar a Páscoa com a família. Filipa Soares, em Portugal, para a Euronews.
A ativista ambiental Greta Thunberg encontrou-se com o Papa Francisco no Vaticano. A jovem sueca de 16 anos esteve na Praça de São Pedro com um cartaz a apelar a uma greve a favor da defesa do ambiente. Uma cara muito conhecida. Já a descrevem como uma estrela. Esta quarta-feira, na Santa Sé, foi convidada a falar com o Papa. Greta Thunberg aproveitou para agradecer o papel que Francisco tem desempenhado na defesa do planeta e do meio ambiente. Obrigada por defender o ambiente e por dizer a verdade. É muito importante. Que Deus te abençoe. Continua o teu trabalho. Vá em frente. Greta Thunberg tem corrido o mundo depois de uma greve na escola para exigir aos governos que tomem medidas contra a mudança climática. Já se encontrou com vários líderes internacionais, incluindo vários representantes da União Europeia. Sexta-feira deverá participar numa manifestação em Roma. A marcha tem como tema Sexta-feira para o Futuro. Em Londres, mais um dia de manifestações para exigir medidas a favor do meio ambiente. Os manifestantes pararam comboios e bloquearam pontes na capital britânica. Várias pessoas foram detidas. A iniciativa é do movimento Extinction Rebellion Group. Uma semana para exigir políticas a favor do clima e da proteção do planeta. Esta quarta-feira, os participantes impediram a partida de comboios em Londres. Dizem que é urgente a proteção do clima. E para isso estão dispostos a usar supercola para chamar a atenção do problema. Jill é uma das manifestantes. Diz que luta pelas gerações futuras. Estou aqui porque me preocupo com o meio ambiente e porque sei que temos apenas 12 anos antes de que a situação fique fora de controlo. Estou aqui pelos meus filhos, pelas crianças, pelos meus netos, pelos netos dos outros e por toda a gente no mundo. Pessoas que serão prejudicadas pela mudança no clima, que já está a acontecer e que só vai piorar se não fizermos nada. A Polícia Metropolitana de Londres diz que foram detidas cerca de 250 pessoas nesta última manifestação. Os manifestantes querem que o governo britânico elimine as emissões de gases que provocam o efeito de estufa até 2025. As autoridades sérvias estão a receber ajuda na Hungria na patrulha da fronteira com a Macedónia do Norte. Meios humanos e técnicos foram disponibilizados para impedir o acesso de imigrantes ilegais à União Europeia. Passados os meses frios de inverno, a pressão dos fluxos migratórios volta a fazer sentir-se com mais força nos Balcãs. Vranja, na Sérvia, é uma das cidades da rota dos migrantes que chegam pela Macedónia do Norte e rumam à Hungria para entrar na União Europeia. Depois de uma dupla vedação nas fronteiras com a Sérvia e da aprovação de uma lei que tornou crime ajudar refugiados, a Hungria está agora a disponibilizar homens e meios técnicos para ajudar o país vizinho no controle fronteiriço e impedir a entrada de migrantes ilegais. Estamos na fronteira entre a Sérvia e a Macedónia do Norte. Aqui, por exemplo, 15 agentes estão a ajudar na patrulha desta estrada batida e a proteger a fronteira sérvia. Ao mesmo tempo, um contingente de 30 polícias está na fronteira entre a Macedónia do Norte e a Grécia para detectar quem tenta passar ilegalmente. Carros de patrulha e câmaras de imagem térmica e de visão noturna são alguns dos equipamentos à disposição das autoridades sérvias. Para quem não consegue avançar, os campos de refugiados acabam por ser o ponto de paragem onde, sem condições, mantêm a esperança de poder seguir a vida numa União Europeia de portas fechadas. A fechar, cultura vinda dos Balcãs. A Euronews faz uma antevisão do Balkan Traffic, o festival que volta a Bruxelas para dar a conhecer artistas do Sudeste Europeu. Quebrar com o preconceito através da cultura. Uma missão nem sempre fácil, mas assumida pelo Balkan Traffic, o festival de talentos dos Balcãs, realizado todos os anos em Bruxelas. Um palco europeu para estrelas regionais e tráfico de culturas.
Nesta 13ª edição do Balkan Traffic vamos novamente mostrar diferentes áreas culturais dos países do Sudeste da Europa, música tradicional, jazz, rock, cinema com carta branca no Festival do Filme de Sarajevo, mas também hip-hop com todo um setor de arte urbana. Entre os artistas desta edição está Neftis, Gloria Boateng, uma artista belga de raízes ganesas, e Frankie, um dos rappers balcânicos com mais sucesso entre o público. O Balkan Traffic nunca quis ser um festival de música. O festival usa as artes para unir as comunidades. O Balkan Traffic é uma plataforma para a diplomacia cultural e é isso, é música, é dança, encontros, é uma arquitetura para as pessoas comunicarem entre si dentro do festival. São 5 dias de espetáculos, cinema, dança, literatura, mesas redondas, teatro, comida, arte de rua e encontros inusitados, para conhecer ou reencontrar artistas belgas e da Europa Oriental. O Balkan Traffic realiza-se entre 24 e 28 de abril, em Bruxelas, na Bélgica.